Haddad tem falado bastante sobre zerar o déficit em 2024, mas enfrenta também um desafio de pelo menos aí 24 bilhões de reais em propostas no Congresso que podem aumentar despesa ou reduzir a arrecadação. A equipe econômica precisa levantar ali 168 bilhões de reais em receitas para, sim, conseguir alcançar o objetivo do déficit zero em 2024, sendo que cerca de 70 bilhões ainda dependem do aval do Legislativo, ou seja, de votações importantes que destravariam a possibilidade de novas arrecadações. Mas toda essa incerteza, principalmente sobre essa articulação, ou melhor, a capacidade de articulação, podem ameaçar os planos, então, de Fernando Haddad. Felipe, a gente tem aí, dois pontos importantes. Por um lado, o governo tentando nessa articulação destravar a votação ou a liberação, ter ali sucesso com a votação de pautas que destravem a receita, que tragam mais receitas, mas esta notícia, inclusive, que coloca ali pelo menos 24 bi de menor arrecadação ou mais despesas para o governo, pode ser um ponto muito sensível desta relação entre Congresso e o Ministério da Fazenda. Pois é, Paula, são dois focos do Ministério da Fazenda. O primeiro deles é elevar a arrecadação e o segundo deles, em menor intensidade, cortar os gastos. Principalmente quando se fala em arrecadação, a gente fala a respeito das tributações de offshore, a gente fala sobre o CARF, a gente fala de várias medidas, apostas esportivas que estão sendo tomadas pelo governo e encaminhadas ao Congresso Nacional para elevar essa arrecadação. Agora, qual que é o problema? E principalmente isso que o ministro Fernando Haddad está ficando um pouco mais cauteloso. É que está acontecendo muita tramitação de projeto que eleva gastos, isso a revelia do governo federal. O Congresso está fazendo movimentações que parece que não estão articuladas com o governo federal e estão levando muito dinheiro do governo e dificultando cada vez mais essa ideia do déficit zero. A gente fala da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, aquela prorrogação que tira bilhões e bilhões de reais do orçamento da União. Também tem toda aquela situação em relação à mudança da perspectiva de tarifa de energia elétrica da Copel, que pode tirar 1 bilhão e 200 milhões. A gente fala aquela movimentação em relação aos ex-territórios, que passa muitos servidores públicos para o guarda-chuva da União. E aí são mais de 6 bilhões de reais mais a menos no orçamento do governo, porque o governo vai ter que pagar esses 6 bilhões. O CARF parece que é um voto pacífico, mas foram impostos alguns vetos ao CARF. E isso também, a derrubada dos vetos do CARF, também podem tirar bastante dinheiro do orçamento. Tem também aquela movimentação em relação ao aumento do Simples, As empresas que pagam menos alíquota de imposto por estarem dentro do Simples Nacional, o aumento dessa perspectiva, o aumento da possibilidade de arrecadação da empresa para o enquadramento no Simples também tira mais arrecadação do governo. Então, no fim das contas, existem várias matérias sendo debatidas no Congresso Nacional que elas acabam jogando contra essa possibilidade do governo de conseguir o déficit zero. Claro, já era difícil? Sim, era muito difícil porque é um projeto muito ousado do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, da equipe econômica como um todo. É um projeto muito ousado, você sair de um déficit tão grande como é atualmente, mais de 2%, para zero de um ano para o outro. E isso, claro, sem fazer uma reforma administrativa, sem fazer uma reforma nos gastos, sem indicar cortes expressivos de gastos. Então, já seria bastante difícil e bastante desafiador por conta de uma arrecadação mais elevada que o governo deveria ter. E o governo está indo atrás dessa arrecadação, mas continua gastando, continua tendo essa perspectiva mais gastadora. O Congresso Nacional continua passando à revelia do governo projetos e mais projetos
que impactam no orçamento federal, então desse jeito acaba ficando cada vez mais difícil do governo chegar no déficit zero. Agora, vale ressaltar a entrevista do Rogério Ceron que a gente trouxe aqui. Ele fala assim que o governo vai perseguir o déficit zero mesmo que haja mudança na meta, mesmo que ao invés de ser meta zero, vai ser meta menos meio do PIB, menos 1% do PIB, um déficit um pouquinho maior, mesmo que essa meta seja alterada, o Ministério da Fazenda vai perseguir esse déficit. E acaba sendo que o mercado traz ali, né, de expectativa. Poxa, é melhor você perseguir o déficit, mesmo não conseguindo, do que já falar que não vai conseguir e aí tirar qualquer tipo de freio no perfil gastador, e aí o déficit pode ir além de 1%, além de 2% do PIB. Desancora, exatamente, Paula, desancora muito o fiscal. Exato, Felipe. A pergunta que fica, né, realmente, para a equipe econômica, a notícia aí é ruim, no caso de quem precisa de 168, precisa agora de 168 mais 24, vamos dizer assim, diante dessa notícia, porém, precisa entender também na articulação política se é tão ruim assim você, de repente, ter ali uma desculpa também por um outro lado, né? Olha, nós não alcançamos, mas também o Congresso não nos ajudou a alcançar, né? O Congresso aí colocando um peso a mais nesta arrecadação, ou pelo menos nos gastos, na verdade. A lista são 17 setores ali, principalmente se a gente olhar na desoneração da folha de pagamento, Felipe, só na desoneração da folha de pagamento desses 17 setores é 9,4 bilhões. Na desoneração da contribuição previdenciária das prefeituras, em torno também ali entre 7 e 9 bilhões de reais. Ou seja, né, tem ali um peso, são 24 bilhões de reais que o governo, ou melhor, que a equipe econômica não contava ali com essa conta extra, vamos dizer assim, de pelo menos 24 bilhões de reais nestas propostas que estão em tramitação no Congresso. Porém, né, por um outro lado, o Congresso coloca esses 24 bi de despesa que não estava na conta, mas ele tem ainda ali para aprovar pelo menos 70 bi pro governo. Ou seja, né, fica parecendo ali entre o governo tem assim, você quer esses 70 bi? Só que a gente precisa entregar esses outros 24 que a gente precisa ali entregar. Ou seja, o governo está numa situação de desconforto em relação a não realmente ter um problema ali com o Congresso, porque precisa de aprovações importantes, mas por um outro lado talvez seja importante também para o governo, se caso não consiga alcançar o déficit zero, tem ali também uma contribuição do Congresso que não ajudou o governo nessa conta.